Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto, que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com satisfação que me dirijo a você, agradecendo a sua companhia e convidando-o para mais um tempo de reflexão e estudo com base na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Como temos repetido em nossos comentários, o estudo bíblico é fundamental, pois vivemos em dias em que a atenção à Palavra de Deus não tem despertado o interesse de muitos que se entendem como cristãos. Até dos púlpitos das igrejas, onde se afirma proclamar a Palavra de Deus, constatamos que o genuíno ensino bíblico não tem merecido a atenção daqueles que afirmam estar falando da parte de Deus. Nesses dias em que se demonstra mais interesse pelos sentimentos e pela satisfação emocional, o estudo sério e profundo da Palavra de Deus é tremendamente necessário. Assim, temos dedicado todo o nosso esforço e empenho para que os programas que temos levado ao ar sejam relevantes e veículos úteis nas mãos de Deus para levá-lo à maturidade cristã ou à salvação em Jesus Cristo. Esses objetivos têm sido alcançados graças a Deus e sabemos isso através da comunicação que temos com vocês. O valor do programa tem sido destacado por muitos de vocês. E como prova disso, registro hoje o e-mail que o Jô Silva nos enviou. Ele diz assim: Olá, irmãos, sempre estou ouvindo a RTM no meu setor de trabalho. Desde que era jovem, ouço esses estudos. Hoje sou professor da Escola Bíblica Dominical, da Assembleia de Deus, e preciso aprender mais. Muitos assuntos têm me constrangido quando ouço algumas perguntas e não posso dar respostas detalhadas. Por favor, me ajudem. Ficarei grato. Jô Silva. Um abraço. Querido amigo, nós somos gratos por seu e-mail e agradecemos a Deus por sua preocupação em se preparar ainda mais para o ministério do ensino. É importante que todos que ensinam a Bíblia tenham essa consciência. Precisamos nos preparar cada vez mais para transmitirmos a genuína Palavra de Deus. Agora, preparando-nos para mais um tempo de reflexão na Palavra de Deus, vamos orar e vamos buscar a orientação divina. Pai querido, te agradecemos pela oportunidade que tu nos concedes de abrirmos a tua palavra para estudá-lo, conhecendo assim a tua vontade e o teu querer para as nossas vidas. Pai, pedimos a iluminação do teu Santo Espírito, que possamos entender a tua palavra e termos capacitação para obedecê-la. Obrigado porque tu ouves a nossa oração e, Senhor, te pedimos a tua bênção para o Jô e para todos que ensinam a tua palavra. Certos da tua resposta, nós oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos o final do capítulo 14 de Apocalipse. Vamos estudar Apocalipse 14, 13 a 20. Nesse texto final do capítulo 14, encontramos em antecipação, como encorajamento do Senhor para os cristãos fiéis, algumas características da segunda vinda de Cristo. João continuou relatando-nos as suas experiências, as suas visões celestiais. Nesse texto, ele nos mostra que um dia as antigas promessas serão cumpridas. Jesus voltará, mas voltará como juiz. Proponho como título para esses versículos a seguinte expressão:
características da segunda vinda de Cristo, com base em Apocalipse 14, 13 a 20. Querido amigo, nesses versos, além da mensagem de conforto que encontramos logo no primeiro verso, no versículo 13, onde a mensagem do Espírito Santo é de consolo e de encorajamento, encontramos aqui duas colheitas. Alguns interpretam como dois aspectos da colheita dos ímpios, mas examinando mais acuradamente o texto, percebemos que se trata de duas colheitas, a dos justos e a dos ímpios. Assim, o princípio que extraímos desses versos se vê nesse resumo. A segunda vinda de Cristo pode ainda demorar, mas é um fato verdadeiro. Eu repito, esse é o princípio que extraímos de Apocalipse 14, 13 a 20. Diz assim, então, esse resumo. A segunda vinda de Cristo pode ainda demorar, mas é um fato verdadeiro. E nesses versos encontramos três características da segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo se caracterizará por ser uma bênção para os crentes fiéis. Versículo 13. Nós temos aqui, então, a mensagem do céu, a bem-aventurança dos mártires e o consolo do Espírito Santo. Versículo 13 diz assim, Então ouvi uma voz do céu dizendo, Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Essa voz é do céu, mas o relato não diz se é de um quarto anjo ou não. Como as mensagens anteriores, esse sinal serve para quê? Para confortar os fiéis. O alívio vem, pois o Deus justo julgará os servos do dragão e dos seus aliados. A responsabilidade de João, então, continua. As mensagens que ele recebe deveriam ser registradas, deveriam ser escritas e transmitidas para os servos do Senhor. Então, aqui temos uma segunda das 7 bem-aventuranças do Apocalipse. A primeira já estudamos em 1:3. Em contraste com os adoradores da besta, que são atormentados, aqueles que morrem no Senhor serão abençoados. Essa é uma parte importantíssima da mensagem do Apocalipse. A morte não traz derrota. O maior poder do adversário é a sua capacidade de matar, mas de tirar a vida física do homem, que recusa se submeter a ele. Mas, veja bem, Jesus é o primogênito dos mortos e segura as chaves da morte e do inferno. E ele esteve morto e tornou a viver. E agora, ele promete a coroa da vida àqueles que permanecerem fiéis, inclusive até a morte. O cordeiro que foi morto está vivo e é digno de ser louvado. E aqueles que morrem por causa da palavra do Senhor recebem o consolo e recebem vestiduras brancas. Mesmo os fiéis do passado também tinham a garantia das eternas bênçãos de Deus. Jesus prometeu a ressurreição da vida para aqueles que praticam o bem. Lembre-se de João 5:29, o Evangelho. E disse também que os justos irão para a vida eterna. Mateus 25:46. Paulo também tinha assegurado aos coríntios que a ressurreição de Cristo garante a nossa ressurreição. 1 Coríntios 15, 20 a 23. E Paulo usou palavras semelhantes para consolar os tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. A frase final desse verso não é de João, mas do próprio Espírito de Deus que garante aos fiéis descanso das suas obras. Não é um descanso total de todas as obras, porque, na verdade, na eternidade, nós serviremos ao Senhor, mas certamente é um descanso das fadigas e obras realizadas nesse mundo, onde vivemos em meio à opressão e ao sofrimento. Em segundo lugar, a segunda vinda de Cristo se caracterizará por concretizar a separação eterna dos justos fiéis. Versículos 14, 15 e 16. Aqui também temos 3 destaques. O Filho do Homem está glorificado e
pronto para a sua tarefa. Versículo 14. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem semelhante a filho do homem. Ele tinha na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Observemos o significado das nuvens. Nas Escrituras, o significado dela é que a glória de Deus. Veja, por exemplo, em 10:1, aqui o Filho do Homem está sentado sobre uma nuvem branca, a única vez na Bíblia que encontramos uma nuvem branca, descrita com essa cor. Sabendo, então, que o branco representa pureza e vitória, podemos ver o destaque da pureza do vitorioso Filho do Homem e daqueles que serão recolhidos nessa ceifa. A descrição Filho do Homem aparece apenas 2 vezes aqui no livro. Aqui e em 1:13, onde Jesus aparece no meio dos candeeiros. A coroa, a palavrinha no grego é Stéphanos, que Jesus tem na sua cabeça, é a coroa da vitória. Aqui e em 6:2, o supremo vencedor usa esta coroa. Em outros trechos, seus servos vitoriosos têm essas coroas. O Filho do Homem é vitorioso, não mais a coroa de espinhos, mas a coroa do juízo. Jesus está preparado para a colheita, e ele está com a foice afiada, e em breve ceifará a terra. Um outro destaque, o Filho do Homem é convocado para ceifar a seara. Versículo 15. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que estava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Mas um anjo vem com a sua mensagem, e dessa vez João comenta sobre a procedência do anjo. Ele saiu do santuário, ou seja, da presença de Deus. Não há dúvida sobre a fonte da sua mensagem. Ele vem diretamente da presença de Deus para transmitir a ordem para o Filho do Homem. Qualquer ordem dada a Jesus, logicamente, teria que vir do Pai, pois somente o Pai tem autoridade sobre o Filho. E a mensagem foi clara, pois a figura da ceifa representa o julgamento de Deus. E esse julgamento tem 2 facetas. Primeiro, o resgate dos fiéis. E segundo, o castigo dos ímpios. Mas não devemos nos esquecer do conceito bem desenvolvido de tratar o povo fiel como as primícias, a melhor parte que pertence a Deus. No meio de uma série de sinais que promete a proteção divina dos discípulos de Cristo, certamente a figura da ceifa deve nos lembrar desse sentido positivo e confortante da colheita. No Novo Testamento, observamos claramente os 2 lados da colheita. A ceifa, no sentido positivo, é resultado natural de semear a semente para produzir frutos. Mas a colheita exige uma separação entre trigo e palha, ou entre trigo e joio. E assim se torna também um símbolo do quê? Do julgamento divino. Paulo usou a mesma ideia para incentivar os discípulos a semearem no Espírito para colherem para a vida eterna. Lembre-se de Gálatas 6, 8 e 9. Trigo ou outro cereal já está seco, já está maduro, pronto para a colheita. Os fiéis passaram por suas provações e estão preparados para essa colheita, para a proteção de Deus. A figura da ceifa nesse sinal do Apocalipse, então, vai fazer o quê? Vai trazer a nossa memória, vai trazer a memória de quem ler e estudar o Apocalipse, a ideia do julgamento e da separação entre os servos de Deus e os rebeldes que não se submetem ao Senhor. O terceiro destaque, então, está no versículo 16. O Filho do Homem, então, concretiza a sua colheita. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e João diz claramente, e a terra foi ceifada. Sem hesitação, Jesus obedeceu ao Pai e passa a foice para colher os frutos da terra. Deus, o Pai, mandou,
Jesus, o Filho, fez. Não poderia ter outro resultado. A terra foi ceifada. A distinção entre os fiéis e os perversos foi feita. Deus não esqueceu dos seus servos. Por isso, então, chegamos à terceira caracterização. A segunda vinda de Cristo se caracterizará por concretizar a separação eterna dos ímpios infiéis. Versículos 17, 18, 19 e 20. Aqui também temos 3 destaques. É ordenada a vindima dos ímpios infiéis. Versículos 17 e 18. Então saiu do santuário, que se encontra no céu, um outro anjo, tendo ele mesmo, o anjo, ele tinha uma foice afiada. Aqui temos mais um sinal, e enfatiza-se a distinção feita entre os fiéis e os desobedientes. Também aqui é usada a figura da colheita, da ceifa, e aqui focaliza-se o castigo dos ímpios, daqueles que não serviam ao Senhor. O Filho do Homem colhe os servos de Deus. Esse anjo colhe quem? Aqueles que não servem a Deus. Esse sinal, então, começa com mais esse anjo. Ele também vem da presença de Deus. O papel desse anjo, porém, é diferente do anterior. Ao invés de trazer ordem para o Filho do Homem, ele vem preparado, ele mesmo, para agir ativamente na colheita. Ele está com a foice na mão. Saiu ainda do altar um outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada: toma a tua foice e ajunta aos cachos da videira, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Querido amigo, esse é um anjo do julgamento que vem do altar e tem autoridade sobre o fogo. Os executores têm as suas armas destruidoras. O fogo representa o julgamento e o castigo dos ímpios, como observamos nas 7 trombetas que vieram do 7º selo, nos capítulos 8, 9, 10 e 11. O anjo estava com a foice e ele estava pronto, mas ele precisava da autorização de Deus para agir. E aqui nós temos então um princípio. É Deus quem determina o momento para castigar os rebeldes. Seus anjos são ministros que executam as ordens dele. Essa ordem foi dada a Jesus, mas esta vez o produto a ser colhido são os cachos de uvas amadurecidas. Com essa figura de uvas amadurecidas, já vem a ideia do castigo representando o quê? O cálice da ira do Senhor, conforme capítulo 14, 8 e 10, que vimos no programa passado. O segundo destaque, então, é que essa vindima é concretizada, a vindima dos ímpios infiéis, conforme o versículo 19. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. O anjo foi obediente e fez como foi ordenado pela voz do anjo do altar. O profeta Joel, olhando para as consequências do estabelecimento do reino de Cristo, falou do castigo das nações no vale de Josafá, no vale da decisão. Você deve se lembrar de Joel capítulo 3, versículos 1 a 3. A malícia tinha chegado ao limite e tinha, na verdade, transbordado. Essa malícia dos homens sem Cristo trouxe a ira de Deus. A figura do castigo aqui é a mesma. Veja bem, a Babilônia e as nações que tomaram o seu vinho de idolatria e prostituição, isso é, de uma religião falsa, essas nações têm que encarar as consequências. Deus mandou ceifar as uvas para serem lançadas no lagar da sua ira, no lagar da cólera dele. O lagar é usado para espremer uvas. O lagar é um grande pote, uma grande bacia,
e era pisado com os pés. As uvas eram amassadas para dali aquele suco da videira se transformar posteriormente em vinho. Como já mencionamos, as figuras do cálice e do vinho são símbolos da ira divina e do castigo dos ímpios. Agora, as uvas maduras, ceifadas, foram lançadas no lagar da cólera, no lagar da ira de Deus. Serão exprimidas sob o peso da ira divina. O lagar, esse é o terceiro destaque, o lagar da ira de Deus é a decretação da derrota dos ímpios. Esses ímpios são aquelas pessoas infiéis, aqueles que não creram no Senhor Jesus. Versículo 20. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. A primeira questão levantada nesse versículo é o significado dessa cidade. Parece que o Apocalipse contrasta duas cidades. Uma é a cidade mundana, sempre descrita como a grande cidade. Isso é a Babilônia, como veremos nos capítulos a seguir. Um tipo daquela cidade, daquela falsa religião que veremos nos capítulos a seguir. Mas a outra cidade é a cidade santa, nunca chamada de grande. Por vários motivos, parece que a cidade nesse versículo é a cidade santa, isto é, o povo espiritual de Deus. Querido amigo, a imundícia do pecado e dos pecadores castigados é levada para fora dessa cidade. Assim, purificando e mantendo a santidade da cidade de Deus. Esse lagar que vai ser pisado, ele está fora da cidade. E o sangue correu desse lagar também fora da cidade. Portanto, entendemos que essa cidade é a cidade santa. Os judeus, você deve se lembrar disso, apedrejavam as pessoas consideradas culpadas e até julgadas como culpadas fora da cidade. Era tudo feito fora da cidade. Você deve se lembrar, por exemplo, de 1 Reis, capítulo 21, de Atos 7,58, quando mataram Estevão. Foi considerado como alguém desobediente e foi apedrejado fora da cidade. As partes dos sacrifícios pelo pecado que não foram queimadas sobre o altar foram queimadas fora do acampamento. E assim também, Jesus, que tinha sido considerado culpado, foi crucificado aonde? Fora da cidade. E os cristãos sofrem com ele lá fora da cidade. Lembre-se de Hebreus 13, 12 e 13. Leprosos e imundos foram mantidos fora do acampamento durante o período da sua imundícia. O bode emissário levava os pecados do povo fora da cidade. Esse é o entendimento geral de pôr o pecado e a imundícia para fora do acampamento. Então, mais uma vez, a interpretação literal dos símbolos do Apocalipse enfrenta uma grande dificuldade. Esse grande volume de sangue, por exemplo, precisa ser bem entendido. Nós temos várias explicações ligando esses versículos com as suas interpretações do Armagedon, para descrever o que? Uma batalha incrivelmente sangrenta. Agora imagine um rio de sangue à altura do freio dos cavalos, fluindo de uma distância de quase 300 quilômetros. Mesmo se calcular um riacho de apenas 2 metros de largura, daria um volume incrível de sangue. Literalmente, bilhões de mortos. Mais uma vez, as interpretações literais forçadas distorcem o sentido do livro. O que devemos então entender? Devemos, obviamente, entender o castigo de uma proporção grande, enorme, atingindo o quê? Um grande número de pessoas ímpias. Esse número 1.600 simplesmente é simbólico e, mais uma vez, representa a totalidade dos discípulos fiéis protegidos pelo Senhor, e esse número
representa a totalidade dos ímpios que serão castigados pelo justo juízo de Deus. Quero concluir a reflexão desse texto de Apocalipse 14, 13 a 20, lembrando que aqui está a perseverança dos santos. Veja esse versículo 12 que nós lemos no programa passado. Veja o versículo 10 do capítulo 13. Querido amigo, as bestas podem ser grandes, fortes e capazes de matar, mas os discípulos fiéis do Senhor, aqueles que não adoram a besta e que habitam nos céus, podem e devem manter a sua confiança no Senhor. Ele vê tudo o que acontece e castigará os malfeitores que perseguem os seus servos. Diante disso, então, eu oro para que você se mantenha firme e perseverante na tua fé em Cristo. Um grande abraço, Deus te abençoe, até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado sei, expirou na cruz, e por graça